pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia da circulação sanguínea, a fisiologia do coração, já que me corrigiram, não é anatomia, é fisiologia. Lembrando que eu vou fazer perguntas no meio da aula, eu quero que vocês respondam essas perguntas, ok? Então vocês têm 24 horas para me mandar as respostinhas nos comentários particulares, ok? Não é para colocar no mural e não é para responder pelo coleguinha. Então, eu tenho aqui a lista de chamada de vocês, vamos lá. As pessoas que estão menos participativas durante o tempo. O que é circulação sanguínea? O que é circulação? O que é sangue? Como que acontece? Por que acontece? E aonde que vai acontecer? Então, vamos escolher a primeira pessoa, Mikael. Mikael, o que é circulação? Responda para mim o que é circulação, ok? Então, a gente começou o bimestre falando sobre o sistema digestivo, aí a gente passou para o sistema respiratório e agora nós estamos indo para o sistema circulatório. A gente já estudou que o sistema digestivo é responsável por pegar os alimentos e transformar esses alimentos em compostos que possam ser absorvidos pelo organismo e levar esses nutrientes então para as outras células. A gente viu que o sistema respiratório ele troca o gás carbônico pelo gás oxigênio, que é utilizado também nas células, e esses nutrientes, esses compostos, eles precisam ser transportados para o organismo, né? Como é que você come e esses nutrientes chegam no pé, chegam nos ossos, chegam no cérebro, para que todo o corpo possa desempenhar a sua atividade metabólica tranquilamente, num processo saudável. Então, quem vai ser o responsável por ficar transportando, levar, trazer, buscar esses compostos é o sangue. Então, os nutrientes que são resultantes da digestão e os gases provenientes da respiração são transportados pelo corpo através da circulação do sangue. Tá? E quando a gente fala de transporte, esse transporte é feito, então, pelo sangue, através dos vasos sanguíneos e é impulsionado pelo coração. Pergunta número 2. Responda para nós, Luana. Quantos átrios tem o nosso coração? E todos eles, esses componentes que eu acabei de falar para vocês, eles vão integrar o sistema cardiovascular. Tá, mas então vamos começar do começo. O sangue, né? Quando a gente fala de sangue, a gente está falando de um líquido viscoso vermelho que tem que ficar para dentro do nosso corpo. Se ele está dentro do nosso corpo, tá bacana. Se está para fora, tem alguma coisa errada, tá? Então, a pergunta que eu deixo para todos vocês é: por que vampiros se alimentam de sangue? Porque vampiros não podem ficar expostos à luz do sol. Na luz do sol você produz vitamina D. Se os vampiros não podem ficar no sol, eles têm deficiência de vitamina D, por isso que eles se alimentam de sangue para poder ter vitamina D e outros nutrientes. O nosso sangue ele é composto por várias coisas, tá? O que deixa o sangue vermelho são células específicas chamadas hemácias. Essas hemácias são células que não possuem núcleo e é nas hemácias que o CO2 e o oxigênio eles se grudam para poder ser transportados. Tá? Dentro da hemácia tem uma proteína chamada hemoglobina e esta hemoglobina que confere, que dá à hemácia a coloração avermelhada. Ok? É na hemácia também que você tem o átomo de ferro, você tem cobre, você tem várias coisas muito importantes no sangue, nas hemácias, ok? Só que o nosso sangue ele é composto 90% por plasma. O que é o plasma? O plasma ele é composto por água, tá? Perdão, o nosso sangue não é composto 90% por plasma. O plasma é composto por 90% de água, tá? Então, esses 90% de água vai conferir, então, o aspecto líquido do nosso sangue e ali tem proteínas, hormônios, os gases e produtos do metabolismo celular, ou seja, vai ficar dissolvido, diluído no plasma várias substâncias, ok? Mas é o plasma, esta coloração meio bege que está aí, que vai conferir, que vai dar para o nosso sangue essa característica líquida, ok? Nós temos então daí os leucócitos em outra proporção um pouco menor, que vão ser células que a gente costuma chamar de glóbulos brancos.
Só que os leucócitos não são apenas um. Existem uma série de células brancas que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. A gente tem os linfócitos, os eosinófilos, a gente tem os neutrófilos, células de CD4, células de CD8, a gente tem uma porrada de células que vão ser responsáveis exclusivamente para a defesa do organismo, ok? E então nós temos por último as plaquetas. As plaquetas elas são fragmentos de células que vão estar sendo transportadas ali no plasma sanguíneo e que, em caso ocorra uma ruptura, um sangramento, essas plaquetas elas vão começar a formar uma barreira fisiológica para impedir que o sangue continue a sair e fazer a cicatrização do vaso. Então eles são um aparato de defesa também do nosso organismo. Por onde é transportado então esse sangue? Através das veias e as artérias. Vocês já ouviram esses dois termos, veias e artérias. A gente costuma dizer que as artérias elas transportam o sangue rico em gás oxigênio do coração para o resto do corpo. E esse sangue volta para o coração e daí vai para o pulmão através das veias, ok? Então as veias elas são responsáveis por trazer o sangue de volta para o coração. Por isso que a gente chama a nossa circulação de circulação fechada. Alguns animais, eles têm a circulação aberta. O que isso significa? Se você está falando de circulação, você está falando de um círculo, né? Se você fala de circulação aberta, não existe um círculo aberto, existe um círculo incompleto. O que isso significa? O sangue ele vai e ele volta pelo mesmo caminho, tá? É como se você empurrasse e puxasse de volta. Na nossa circulação, não. Ele vai e volta. Ele vai e volta, ok? Através das artérias e das veias. As veias, elas possuem, como vocês podem estar observando aqui, ó, essas válvulas. O que acontece? A veia ela não tem força suficiente para levar o sangue de volta para o coração. Então ela tem essas válvulas que impedem o refluxo, ou seja, o sangue passou, abriu a válvula, o sangue passou, e aí ela fecha para o sangue não voltar. Ou seja, você garante um sentido único de transporte desse sangue. E aí a gente tem as subdivisões, veias, capilares, venículas não, porque é coisa de vinho. Tá? Você tem as suas subdivisões, ok? E então, do lado oposto, você tem as artérias. As artérias, elas levam o sangue do coração aos tecidos. A característica das artérias é que elas são mais elásticas e elas aguentam uma pressão maior. O que isso significa? A hora que o coração ele bombeia o sangue, que ele contrai e o sangue é empurrado, impulsionado para frente, para sair do coração, a artéria ela tem que garantir que ela não vai estourar, né? Então, para vocês terem noção, a nossa artéria principal, que eu pergunto para o João Gabriel, qual é o nome da nossa artéria principal? A artéria aorta, né? Aorta, tudo junto sem H, não é horta de plantação e não é horta com H, é aorta tudo junto. A nossa artéria aorta, ela é tão calibrosa que ela chega até a espessura de uma mangueira, tá? E então ela tem que ser super resistente para não estourar, porque se a gente fizer alguns cálculos matemáticos e conversão, o coração ele tem força suficiente para levantar um prédio de 6 andares, tá? Então a força que o coração exerce durante um dia, conseguimos levantar um prédio de 6 andares. E aí o que acontece? O sangue arterial e o sangue venoso, eles precisam ocorrer a troca sanguínea. Então, nos capilares sanguíneos, ou seja, essa teia que está aparecendo aí no meio da tela de vocês, que uma parte está em azul e outra parte está em vermelho, o que significa isso? Que as artérias e as veias elas vão ficando cada vez mais ramificadas e cada vez mais finas, a ponto de você ter um pequeno fluxo de sangue que faz com que esse sangue passe de um lado para o outro e seja trocado, ok? O sangue azul, que é rico em gás carbônico, ele vai passar para o sangue, ele vai passar por um processo lá no pulmão, obviamente, e que ele vai trocar esse gás carbônico por gás oxigênio e aí ele vai voltar como gás, como sangue rico em gás oxigênio. Já as veias,
elas são menos rígidas e elas têm uma pressão menor, porque elas estão voltando com o sangue, ok? E aí a gente vem, propriamente dito, para a anatomia do coração humano. Tá? O nosso coração ele é muito diferente ele não é tão diferente assim, mas o nosso coração e o coração das aves eles são parecidos e o coração mamífero ele tem uma série de características, inclusive o nosso coração. Por quê? Porque ele tem 4 cavidades, ele tem 4 câmaras principais. E aí eu pergunto então para a Beatriz. Beatriz, quais são os nossos 2 ventrículos? Como são nomeados os nossos 2 ventrículos, ok? O que acontece? Esse sangue arterial, que vem das artérias, e o sangue venoso, que vem das veias, eles não podem se misturar. Por quê? O nosso sangue, uma hora ele vai estar rico em gás oxigênio e outra hora ele vai estar rico em gás carbônico. Se você tem esse sangue misturado, a hora que eles chegam no pulmão, a troca não vai ser eficiente. O que isso significa? Você tem sangue arterial e sangue venoso, eles estão misturados, e a hora que ele vai para o coração, o oxigênio que está lá para ser trocado, né, pelo gás carbônico, ele não vai ter uma troca muito eficiente, porque você já tem um sangue com oxigênio lá. Então, se você tem um lugar que é exclusivo para troca de sangue rico em gás carbônico, e você coloca sangue rico em gás oxigênio nesse mesmo local, a troca não é tão eficiente assim. Então, o nosso coração ele separa os dois tipos de sangue, e o sangue rico em gás oxigênio passa para o pulmão, ele faz a troca com muito mais eficiência e volta para o coração rico em gás oxigênio. E assim ele é transportado, ele é direcionado para o resto do organismo. Ok? Então, aqui para vocês terem noção da anatomia do nosso coração. Nós temos 2 câmaras, não é câmaras principais, que são o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Aí você tem o septo cardíaco, que é esta estrutura aqui, que vai separar os 2 ventrículos, que em outros animais não existe isso, por exemplo, os répteis. Alguns répteis não têm a separação dos ventrículos, tá? Nos peixes ele só tem um átrio e um ventrículo, ou seja, o coração é muito mais simples. Aqui em cima do átrio direito, você tem a veia cava superior, e aqui, ó, você tem a veia cava inferior, tá? Por quê? Porque esse sangue precisa chegar no coração, e esse sangue ele chega através da veia cava superior e inferior, ok? Ah, como assim, professor, chega pela veia cava inferior? Existe esta veia cava aqui, em que uma abertura dela está mais ou menos nesta região aqui, que o sangue vai entrar ali pelo átrio direito através da veia cava, ok? Nós temos, então, a artéria aorta, aqui mais especificamente, é o arco da aorta, porque a artéria aorta ela faz um arco em cima do coração, ela dá a volta em cima do coração, ok? Nós temos as artérias pulmonares, tá? Esquerda, tá aqui, e a direita ela vai estar aqui atrás, mas não vai aparecer. Tá? O nosso coração fica posicionado nesta região aqui, central no nosso peito, com a porção esquerda direcionada para o lado esquerdo, tá? Nós temos um posicionamento ali mais para o lado esquerdo, por isso que a porção maior do coração fica mais no lado esquerdo, por isso que a gente fala que o coração fica do lado esquerdo, mas na verdade ele está aqui no meio, né? E no pulmão esquerdo tem uma formatação para que o coração caiba ali dentro e possa ser bombeado. Girarmos esse coração, vejam que aqui tem o arco da aorta, igual eu havia comentado com vocês, a veia cava, olha a veia cava inferior aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte de cima, que vem sangue da cabeça e do pescoço, e aqui vem sangue do resto do nosso corpo. Eles entram por ali. Aqui são as veias pulmonares que eu falei para vocês, ou seja, são 2 veias que vão levar esse sangue para o pulmão, tá? E a artéria pulmonar esquerda tá bem aqui, ó. Né? Então, veja, o nosso coração ele tem uma série de ramificações que vão ficando cada vez mais complexas para fazer com que o transporte sanguíneo ocorra de maneira eficiente.
E não bastasse isso, nós temos essas outras veinhas e artérias aqui, que são as chamadas coronárias, ou seja, são artérias e veias que ficam em volta do coração, porque o coração precisa de sangue também. Você precisa irrigar o tecido do coração. Por quê? Como nós estamos fazendo atividade física, está gastando ATP. Se a gente faz movimentação, estamos gastando energia. E para produzir energia, nós precisamos de gás oxigênio, proveniente da respiração, mais os nutrientes provenientes da digestão. Você soma esses dois num processo e a gente tem a transformação em moléculas energéticas que vão fazer com que as nossas células possam funcionar. E o coração, como ele exerce grande atividade, ele precisa ser irrigado o tempo todo com gás oxigênio, precisa ser retirado com constante frequência o gás carbônico. Então você tem uma série de veias e artérias que vão ficar irrigando o coração, assim como qualquer outro órgão. Mas vocês já devem ter ouvido falar numa coisa chamada infarto. O que é o infarto? Nada mais é, nada menos é do que o entupimento das veias, das artérias coronárias, que impedem o fluxo sanguíneo, e aí o coração começa a morrer. Por quê? Porque ele vai acumulando muito gás carbônico, muito dejeto metabólico dessas células, não consegue receber coisa nova, não consegue mandar para fora coisa velha, e aí o coração começa a morrer e você sente aquela dor no peito fortíssima e acaba tendo o famigerado infarto. Tá? Vamos dar um zoom aqui no átrio direito, tá? Para vocês verem algumas coisinhas. Percebam que a hora que a válvula tricúspide, que está em branco aqui, ó, válvula tricúspide, fecha, a válvula pulmonar abre. Perceberam isso? Por quê? Porque a hora que o sangue do átrio direito chega, o sangue entra no átrio direito, enche o átrio, e aí esse átrio, a pressão dele aumenta e ele manda este sangue para o ventrículo, a válvula tricúspide ela abre e o sangue entra no ventrículo. O que acontece? Esse sangue precisa sair do ventrículo e ser direcionado para a válvula, a artéria pulmonar. Então, o que acontece? Para que não ocorra o refluxo do sangue, ou seja, a hora que o ventrículo contrai, o sangue não volte para o ventrículo, fecha-se a válvula tricúspide, abre-se a válvula pulmonar, o sangue vai e nesse meio tempo o átrio ele enche de novo. Então você fica nesse constante ciclo. Mas aqui algumas características de anatomia que vocês devem lembrar é que do lado direito você tem a válvula tricúspide, tá? Eu já vou mostrar por que ela se chama tricúspide. E no mesmo na mesma região do coração você tem a válvula pulmonar, ok? Passando para o outro lado, nós temos o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e a válvula mitrial. Ok? Mitrial, como está na apostila de vocês. Percebam também, a hora que uma abre, a outra fecha. Justamente para que não ocorra o refluxo sanguíneo. Tá? Ah, professor, mas de que lado vem o sangue venoso e de que lado vem o sangue arterial e como acontece? Calma, vamos ver isso agora. Tá? Preste atenção aqui onde está essa seta. O sangue ele entra pelos átrios, independentemente se é sangue arterial ou se é sangue venoso. Ele está vindo sangue arterial, sangue rico em oxigênio, ele está vindo dos pulmões, ok? E o sangue venoso está vindo do resto do corpo. Eles entram pelos átrios, passam pelos ventrículos e são direcionados então para suas respectivas áreas através das artérias e das veias. Do lado direito, vamos olhar pelo lado direito. No ventrículo direito, chega sangue rico em CO2. Ele passa para o ventrículo direito, ok? E o ventrículo direito vai se contrair, forçando a abertura da válvula pulmonar, ou seja, esta aqui, e vai mandar o sangue para os pulmões, ok? Já do lado esquerdo, o sangue está entrando rico em oxigênio, ok? Ele está entrando pelas artérias pulmonares, pelas veias pulmonares, perdão, por aqui, ó.
Eles enchem o átrio, passam para os ventrículos e são direcionados, então, para a aorta pulmonar. Então, esse sangue, ele entra pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, e aí, a hora que se pressiona o ventrículo esquerdo, que ele se contrai, força a abertura da válvula pulmonar e da aorta, perdão, e esse sangue é encaminhado para o resto do corpo. Percebam aqui nesta imagenzinha branca. A veia cava superior e a veia cava inferior enche de sangue, ok? Contrai, manda o sangue para dentro do ventrículo, e esse sangue e o ventrículo contrai e manda o sangue para adiante. A mesma coisa vai acontecer aqui dos dois lados, do lado esquerdo, aonde você tem a abertura do átrio, recebe-se o sangue, fecha-se o átrio, passa para o ventrículo, do ventrículo passa para a aorta, ok? E daí a aorta distribui esse sangue para o resto do corpo. O que acontece? Nós temos uma coisa chamada, esse processo todo de abertura do ventrículo, fechamento do ventrículo, abertura do átrio, do átrio, etc. A gente vai chamar isso de ciclo cardíaco. E esse ciclo cardíaco é o período entre o final de uma contração cardíaca e o início de outra. Então, a hora que os dois ventrículos se abrem, os dois ventrículos se fecham, os dois átrios se abrem, os dois átrios se fecham, você tem um ciclo de começo, meio e fim, né? Você teve o início da circulação, o final da circulação. A gente vai chamar isso de ciclo cardíaco, tá? E esse ciclo cardíaco ele é dividido em duas partes, a diástole e a sístole. A sístole é a contração dos ventrículos, né? Os ventrículos se contraem, e a diástole é o relaxamento dos ventrículos para receber o sangue, tá? Então, o ciclo cardíaco ele tem esses dois, ele é dividido em duas partes, tá? Por que eu falei que uma válvula é chamada de tricúspide e a outra de mitral? Olhem aqui nesse desenho em preto, com fundo preto. Você tem uma das válvulas que tem uma divisão em três aqui, ó, e a outra que é dividida só em duas, ok? Essa é a diferença das válvulas. Por isso que uma é chamada de válvula tricúspide e a outra é chamada de válvula mitral. Beleza? Então, para diferenciar o que está acontecendo, do lado direito do coração ocorre a circulação pulmonar, ou seja, é o átrio direito e o ventrículo esquerdo vão direcionar o sangue para os pulmões, ok? Então, vejam lá, é um sangue rico em CO2, ou seja, está voltando para o coração sangue rico em CO2. Para onde que você tem que direcionar esse sangue rico em CO2? Para o pulmão. Para quê? Para que ocorra a troca gasosa. Tá? E do lado esquerdo do nosso coração ocorre a circulação que nós vamos chamar de sistêmica, ou seja, vai para os outros órgãos, vai para o resto do corpo, né? Que é esse sangue que chegou dos nossos pulmões ricos em gás oxigênio, e eles passam então para dentro do nosso coração e vão ser direcionados para o resto do nosso corpo. Ok? Tranquilo até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. E as perguntas eu já direcionei para algumas pessoas e quero que vocês me respondam. Pergunta para todos. Para todos. Essa pergunta deve ser respondida para todos. De que lado ocorre a circulação pulmonar e de que lado ocorre a circulação sistêmica no nosso coração? Vocês têm 24 horas a partir do momento que essa aula será postada para nos responder isso no comentário privado e que comecem os jogos.